Na semana passada, nós conversamos sobre a concepção de conhecimento, mas um cenário bem geral, né? Aberto. Vamos retomar um pouquinho hoje e, a partir daí, vamos conversar mais diretamente sobre as imagens do conhecimento, quer dizer, o modo como a gente imagina, pensa que o conhecimento se constrói, né? E não há uma única maneira de se pensar a construção do conhecimento, há muitas imagens, muitas maneiras, né? Só que vamos pensar as imagens na sua relação com as ações docentes. As ações docentes, eu estou dizendo assim, planejar, avaliar, né? Preparar material para a aula, quer dizer, essas coisas você faz em função do modo como você pensa que o conhecimento se constrói. E ninguém tem um discurso explícito sobre isso. Chega na sala e diz assim, a minha imagem do conhecimento é essa, e aí... Não, isso é tácito, né? Então, explicitar para ajudar um pouco a favorecer a sintonia entre o modo como se pensa e o modo como se age. Porque... assim, todo mundo defende no nível teórico uma certa concepção. Todo mundo, eu sou construtivista, isso, aquilo, a minha escola é. Agora, eu quero ver as práticas, como é que são, né? O nível de sintonia entre as práticas e as concepções, né? Então, essa é a ideia da nossa conversa hoje. Na aula passada, a gente falou sobre essa distinção assim, entre dado, informação, conhecimento, inteligência, né? Isso foi uma parte inicial. E aí, eu só queria, em relação àquilo, reafirmar assim, o seguinte, ó, na base daquela pirâmide dos dados, né? Na base existe pesquisa e coisas novas para se descobrir, como no nível seguinte das informações, como no nível superior, assim, do conhecimento, como no nível mais acima da inteligência, que será o tema da conversa da semana que vem, né? Em todos esses níveis, e particularmente aqui na base de dados, há um tratamento dos dados, né, que em termos assim internacionais, né, se chama data mining, ou mineração de dados, que é organizar os dados tendo em vista a facilitar a emergência das informações, porque o dado bruto não informa ou não ajuda a informar, não é? E isso aqui é uma coisa bruta. Data mining é uma expressão assim, em inglês que é usada, os livros em português sobre isso não traduziram, né? Mineração de dados. E no nível mais alto, não é? O que resulta dessa mineração de dados, transformação de dado em informação para alguém, né? Um dado relevante para alguém, em conhecimento, que é do nível da teoria, teórico, né? Compreensão. Aqui em cima, no nível da inteligência, né, se chega nessa palavra, nessa ideia de modelo teórico, né, modelo de uma organização, modelo econômico e todas as derivações que vamos ver relativas à inteligência artificial, inteligência associada não a gente, a uma pessoa, né, inteligente, mas inteligência associada a um sistema, sistemas inteligentes, a gente ouve falar muito hoje assim, né? E inteligência se deslocando assim do nível assim da pessoa para o nível macro, assim, falar de sistemas inteligentes, né, de coisas maiores, né? Inteligência em sentido coletivo. A expressão inteligência coletiva é uma expressão do Pierre Levy, tem um livro que chama Inteligência Coletiva, não é? E que traduz esse deslocamento assim, da inteligência de uma pessoa inteligente para um sistema inteligente, né? E aí toda a
ciência cognitiva. Ciência cognitiva é uma expressão que literalmente é redundante, porque ciência quer dizer o quê? Conhecimento, em latim, ciência. Então, ciência cognitiva parece que não é um pleonasmo, né? Mas não é, porque é assim, o conhecimento de como se conhece, não é? O conhecimento sobre o conhecimento, né? E toda a ciência cognitiva está apostando nessas possibilidades de construção de modelos, de sistemas inteligentes e recentemente a gente está vendo a aposentadoria do Steve Jobs, né, da Apple, que era um expert aí em criar sistemas novos, cada um fazendo mais coisas do que o anterior, fazendo entre aspas, né? Sendo programados para fazer, não é? E nesse sentido, a ideia de inteligência é o ápice e nós vamos chegar nessa discussão na semana que vem. Mas, nessa conversa sobre conhecimento, eu recordo aqui que a gente chamou a atenção, na semana passada, para quatro aspectos, assim, 4 questões bem amplas, que estão assim, na antessala de a gente partir para as ações docentes mesmo, que é o tema de hoje. Só que essas 4 questões associadas ao conhecimento, nós conversamos mais no final da aula, na segunda parte, e eu queria retomar aqui para poder partir dela para a construção lá do conhecimento, né? As 4 eram as seguintes. Primeira, a questão do inato ou do construído, não é? O conhecimento inato ou construído. Aí vocês lembram que nós contrapusemos as posições do Piaget de um lado, né, do time dos construtivistas, e Chomsky do outro lado, do time dos inatistas, né? E vimos que, quer dizer, a questão está posta e a resposta sugerida, né? Vimos que todos são construtivistas, o Piaget o Chomsky e isso é uma coisa básica, né? Ninguém está pressupondo que as pessoas nascem sabendo. A grande diferença é como se constrói. E como se constrói, quer dizer, constrói-se a partir de uma certa imagem, e essas imagens é que nós vamos arrolar algumas delas aí hoje, né? Então, relacionadas com essa primeira grande questão. Uma segunda grande questão aqui era concreto e o abstrato. Quer dizer, o conhecimento é construído assim numa viagem do concreto para o abstrato ou do abstrato para o concreto. Nós conversamos também sobre isso e qual foi a resposta para essa questão que foi posta no final da semana passada. Assim. Isso é um típico dilema, nenhuma das duas alternativas satisfaz. Se o conhecimento se construísse assim numa viagem do concreto até o abstrato, quanto mais eu conheço, mais longe eu fico do concreto. Não é por aí. E se o conhecimento se constrói numa viagem assim, do abstrato para o concreto, mas como é que eu comecei aqui? Esse abstrato veio de onde, né? Como que eu cheguei a essas coisas para poder, a partir daí, construir, né? E aí a resposta que veio, depois que essa questão foi colocada, nós conversamos, e qual foi a resposta que veio, que emergiu aí da conversa? O conhecimento se dá sempre no concreto, né? Sempre no concreto. Eu saio do concreto e chego no concreto, só que saio de um concreto bruto, com pouca teoria, né? Onde eu percebo poucas relações, invento as abstrações. As abstrações são mediações, são meio, não são nem o início nem o fim do processo, né? As abstrações são mediações, são mentirinhas, ficções. Eu digo, olha, isso aqui é como se fosse isso. Ah, entendi. Aí você passa a entender melhor o bruto, né? O concretão bruto. E por meio de mentirinhas, ficçõezinhas, eu chego a uma outra imagem do concreto, que é um concreto pensado, né? Elaborado, com mais teoria. Isso não tem fim. O tempo todo você está progredindo no sentido de construindo novas relações, né? Novas abstrações, percebendo novas relações e enriquecendo o que se conhece, não é? Mas sempre você conhece o concreto e está chegando no concreto. Um concreto bruto e um concreto pensado, né? Um concreto de pensamento. Como resposta à segunda questão,
A terceira questão que nós colocamos foi a do objetivo subjetivo, a possibilidade de objetivar o conhecimento, não é? Ou de o conhecimento ser sempre pessoal, estar nas pessoas, né? Isso daí a gente conversou um pouco sobre isso e qual foi a contraposição e a saída, o entendimento dessa questão. Do lado do time dos objetivistas, quem é o centroavante? Popper, não é? Popper, com aquele livro importante, tudo que vocês viram, está aqui, né? O conhecimento objetivo, né? Dezenas de traduções e tudo mais. E do outro lado, do não objetivista, quem está? Por exemplo, o Polanyi, não foi? O Polanyi com um livro igualmente importante, muito menos prestigiado do que o do Popper, que se chama Personal Knowledge. Né? Nunca foi traduzido em português, mas existe e se adquire. Mas qual é a distinção? E de que lado que eu fico? Quer dizer, nós somos do time do Popper ou do Polanyi? Não é esse o caso. Nenhuma dessas questões, elas são importantes justamente porque não se resolvem na base do 0-1. Eu sou desse lado ou daquele lado. Entendendo só a questão, quer dizer, o Popper deixa de fora a percepção, não é? A percepção, aquilo que eu percebo através dos sentidos, para o Popper é evidentemente assim, ambíguo, duvidoso, né? Não dá para confiar. Então não há conhecimento objetivo baseado nos dados perceptuais. A partir dos dados, eu tenho que construir teorias, e aí nesse mundo das teorias é que se pode falar em conhecimento objetivo. E ali ele nada de braçada, né? No nível da teoria. Uma teoria é corroborada, é refutada, mas tudo no nível da teoria. Aí se vocês perguntarem para o Popper assim, mas como é que o cientista, o pesquisador, né? Como é que se chegou nessa teoria? Eu falo, isso não interessa, não é um problema epistemológico. O problema epistemológico é, dada uma teoria, eu dizer se isso daqui é bom ou é ruim, se funciona, não funciona, né? Aí esse é o meu problema. Agora, como é que o cara bolou isso aí, não me interessa. Então, ele deixa de fora a criação, o perceptual, né? Como que das percepções brutas você chega a esse mundo que ele chama de mundo 3, né? Quais são os 3 mundos do Popper? O mundo 1 é o mundo das coisas brutas lá. O mundo 2 é o mundo das coisas percebidas pelas pessoas. Então, entrou pelos sentidos. E a árvore que está lá fora, eu tenho uma imagem da árvore e tudo, né? Não há conhecimento objetivo nem lá fora e nem nesse mundo das percepções. E o mundo 3 é o mundo dos livros, das teorias, né? Teorias que eu fiz com as coisas que percebi. E aí você me apresenta a sua teoria e eu dou um critério para dizer se ela é boa, merece seguir em frente ou se ela tem que ser aposentada, não é? Então, é cômoda a perspectiva do Popper, não é simples, é cômoda porque a dificuldade fica de fora, nem entra, né? E o Polanyi, com o personal knowledge, ele diz, não, a percepção é o primeiro momento do conhecimento. Percepção é para se levar a sério, não é? Polanyi, então, engloba, inclui a percepção, o perceptivo, né, como um conhecimento de um outro nível, mas um conhecimento a partir do qual, não é? Se pensa como é que se constrói esse conhecimento verificável e tudo mais, né? Então, na verdade, não é uma questão de jogar fora um e ficar com o outro. A gente aprecia tudo do Popper e enfrenta, junto com o corajoso Polanyi, né, o que vem a mais quando se pensa na incorporação da subjetividade na construção do conhecimento, não é? Então, não é briga de um com o outro, mas é ampliar, e aí, nesse sentido, se disser assim, eu digo, sou do time do Polanyi, né? Mas acreditando que tudo que o Popper faz, ele incorpora e ainda vai além, né? E um quarto ponto, uma quarta questão, era a do determinismo e do aleatório. A visão determinista, assim, do conhecimento e a perspectiva do aleatório, né? Até o século XVIII, havia uma perspectiva
absolutamente determinista do conhecimento. Quer dizer, a ciência, fazer ciência, era estudar de tal forma que eu faço minha experimentação, ciência do século XVI, XVII, né? Eu faço minha experimentação e qualquer um que fizer essa experiência em qualquer lugar do mundo vai encontrar o mesmo resultado que eu, pô, porque ou eu não fiz bem feito, né? Então, essa expectativa de que, repetindo sempre da mesma maneira os experimentos, os resultados seriam sempre os mesmos, né? Os fenômenos aleatórios, que a gente sabe que existe, e não eram levados muito a sério, é a incerteza pura e simples, né? Eu jogo um dado sempre da mesma maneira, mas o resultado pode mudar, né? Pode dar 6 tipos de resultados diferentes, né? E os fenômenos aleatórios, eles começaram a entrar na categoria de científico, não é? Muito mais recentemente. A ideia de probabilidade, do provável, nasce com assim, associada a um conhecimento que, apesar de não ser determinista, dá para provar. Então, provável é o que se podia provar. Como mudou a palavra, né? Hoje, provável ganhou outra conotação, né? Mas, na origem, provável é o que se podia provar, apesar de não ser determinístico. E as medidas usando estatística, não é? Toda essa física, não é? Estatística, associada à estatística, tá certo? Só que isso daí ganhou o mundo, né? E também não é uma questão aqui para a gente ficar, eu sou do lado do aleatório ou do lado do determinístico, porque a aleatoriedade levou à construção do conhecimento determinístico, levou à explicação do modo como funcionava o conhecimento, assim, em termos determinísticos, né? Por exemplo, a teoria cinética dos gases, né? Teoria cinética dos gases. Um gás, o que é um gás? Bom, um gás é um gás, pô, né? Aí tem pressão, volume, temperatura, são variáveis associadas a um gás. E se sabe que, né, se sabia, tinha as leis dos gases, que um gás assim num recipiente, né? O gás está aqui dentro. Então, tem uma pressão sobre as paredes, ocupa um volume, não é? Imaginando uma parede móvel aqui, eu posso variar esse volume, se essa parede vem mais para cá ou mais para cá, tem uma pressão, tem um volume e tem uma temperatura. Sabias que PV sobre T dá uma constante? Não é? Uma equação aí, que os químicos sabiam, né? Que se o volume é constante, a razão, pressão sobre temperatura é constante, né? Se a temperatura é constante, o produto, pressão vezes volume é constante, coisas assim, né? Só que isso era uma coisa determinística, fazia experiência aqui, ali ou acolá, em qualquer lugar, fazia experiência e dava certo, e era uma lei experimental, né? Empírica. E as coisas se misturaram, o aleatório e o determinístico, na medida em que alguém, né, um dia começou a dizer, não, mas vamos pensar no gás assim, são moléculas assim, né, perfeitamente elásticas, que estão indo, cada uma numa direção, e tudo muito misturado, e estão batendo nas paredes e tudo, mas faz de conta que 1/3 das moléculas anda numa direção, 1/3 anda nessa, outro terço anda nessa, tridimensional. Vamos fazer de conta que tem N moléculas ali, mas que 1/3 está numa direção, 1/3 na outra, 1/3 na outra, em média. Isso é estatística, né? Vamos fazer de conta que os choques das partículas, das moléculas com as paredes, são perfeitamente elásticos. Então, ela bate, volta com a mesma velocidade, né? Vamos fazer de conta que a temperatura que a gente mede, põe o termômetro e mede, a temperatura é uma medida da energia cinética dessas moléculas. Quanto mais você aquece, mais rápido ficam correndo as moléculas, né? Então, a temperatura é uma medida da energia cinética das moléculas. Vamos fazer de conta, então, com essas ficçõezinhas, a gente deduz matematicamente, e é uma coisa simples de fazer, que P vezes V vezes T é constante.
Então, com uma série de hipóteses estatísticas, né, onde o que está em questão é o aleatório, né, faz de conta, o aleatório. Cada partícula vai de um jeito, mas em média é assim, com esses argumentos do tipo estatístico, a gente chega nas leis determinísticas lá dos gases, não é? Então, não é uma questão para si, o aleatório e o determinístico estão absolutamente casados. E aí, o princípio do Heisenberg, ou da incerteza, sobre o qual a gente conversou também um pouco na semana passada, o princípio da incerteza, ele mistura de uma vez essas duas coisas, o determinístico e o aleatório, né? Na medida em que o que ele afirma, né? O que é o princípio da incerteza? A expectativa até o enunciado do princípio da incerteza, por Heisenberg, a expectativa era de que, se eu estou aqui com um corpo na minha mão, né? Esse corpo é formado por um monte de partículas, se eu conseguir determinar a posição e a velocidade de cada partícula, eu consigo prever o futuro desse corpo, para onde ele vai, se eu souber determinar a posição e a velocidade de cada partícula. Eu não sei, porque são muitas partículas, né? Mas no dia que eu souber, que eu conseguir, tiver equipamento e tudo, para pegar cada partícula desse corpo, determinar a posição e a velocidade, eu prevejo toda a vida dele, para onde ele vai, onde vai bater, tudo mais, né? Heisenberg, com o princípio da incerteza, acabou com isso, porque ele demonstrou assim que para uma partículazinha isolada, com uma velocidade v e ocupando aqui uma posição s, né? Então, ele demonstrou assim que se eu consigo determinar a posição da partícula com grande precisão, eu erro barbaridade na definição, na determinação da velocidade. E vice-versa. Se eu consigo, para uma partícula, determinar bem amarradinho qual é a velocidade, eu já não sei dizer onde ela está, né? Na verdade, ele demonstrou uma coisa assim, que o erro na posição vezes o erro na velocidade é maior ou igual que um valor aqui que é constante, uma constante física, né? Esse produto é maior do que um certo valorzinho. Ora, se esse produto é maior do que alguma coisa, quanto menor é um dos fatores, maior é o outro fator. Se eu determino a posição com a precisão de 1/1000º, né? Aí esse fator daqui vai ter que ser grande, porque o produto vai ter que ser maior do que uma constante dada, né? Ou seja, a gente vive numa aparência absolutamente determinística, não é? Mas tudo em termos de médias, não é? Porque no duro, partícula a partícula, a gente vive a aleatoriedade. Pensando em termos sociais, você pode até pensar uma teoria da história e tudo, mas individualmente, cada pessoinha pode fazer e acontecer para um lado, para outro, que você não dá para prever, graças, né, as ações de uma pessoazinha assim isolada. O que é repetir um experimento? Você nunca vai conseguir repetir um experimento em sentido próprio, porque Heráclito, né? A gente nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Quando a gente volta ao rio, o rio já é outro, né? A gente já é outro. Então, na verdade, você vive um faz de conta de que está repetindo uma experiência exatamente nas mesmas condições, mas as coisas estão em permanente estado de... A ciência vive, né, a expectativa determinística de que as coisas são como são, mas um monte de coisa escapa entre os dedos, né? E depois você diz, pô, como que aconteceu isso? Mas é que não dava para determinar mesmo tudo, né? Então, o princípio da incerteza, bem, Léo, põe em diálogo, né, assim, o conhecimento determinístico e o conhecimento aleatório. Enche a bola da estatística, não é? A lei dos grandes números, a coisa para você trabalhar em termos de médias. Isso é bom e é ruim, porque não existem
dramas nem tragédias quando a gente se esconde atrás das médias. E a gente vive a vida pessoal de cada um de nós. E não adianta dizer assim que em média o mundo está muito bom se você não está bem, não é? Então, a estatística é um argumento terrível, né? Fazer, não, mas em média está tudo muito bom, pô, não é? Em média, a renda média do mundo é uma maravilha. Divide o PIB de todos os países pela população do mundo, dá mais de 8 mil dólares de renda per capita. Mas isso não basta, essa estatística, né? Não basta porque quase a metade da população mundial vive com menos de 2 dólares por dia. Quase a metade, 48% da população mundial, né? E daí, me consolar dizendo que a média é 8 mil dólares, né? Então, mas o fato é que o conhecimento estatístico, o conhecimento de probabilidade estatística, ele é subestimado na escola, né? A gente aprende um pouquinho na escola básica e ele é subestimado. Ele é importante não como o outro do determinístico, mas como um par. E vejam, nas 4 questões colocadas ali, não se trata em nenhuma delas de eu escolher um dos 2 lados e me entrincheirar, né? Trata-se de compreender na construção do conhecimento como essas 4 perspectivas estão presentes, não é? Bom, então, a partir daí, agora, né, vamos começar a conversar sobre as imagens do conhecimento e as ações docentes. Quer dizer, o modo como a gente imagina que o conhecimento se constrói e o modo como a gente organiza a sala de aula, não é? Organiza os trabalhos para poder construir o conhecimento, né? Estamos de acordo, constrói, etc. Eu vou conversar com vocês sobre algumas imagens do conhecimento. Conhecimento como um balde que se enche, como uma cadeia, como uma rede, como um iceberg, como um paralelepípedo. 5 imagens só. Existiriam muitas, mas só para exemplificar, mas associado com as ações docentes. Ações docentes como o planejamento, não é? A avaliação, a preparação dos materiais didáticos, o modo como se pensa o currículo e outros. Quer dizer, cada uma dessas imagens está associada com tudo isso, não é? E a gente nem sempre explicita isso, a gente vai fazendo, né? E com frequência falta sintonia, né? Ou falta coerência entre o discurso ou a imagem que a gente tem e prega e as ações que a gente realiza. Buscar, não é? Essa sintonia é a intenção do que vamos falar aqui agora, né? Buscar aqui agora nessa hora aí de trabalho. São muitas imagens. Qual é a certa? Vamos começar já destruindo essa pergunta, né? Porque se houvesse uma certa e um monte de errada, eu estaria aqui perdendo tempo falando das erradas. Eu devia pegar só a certa e já conversar sobre ela. Então, não se trata disso, né? Há diferentes modos de pensar sobre o conhecimento e diferentes modos de a gente organizar a sala de aula. Quem está procurando assim, mas qual é o melhor modo? Isso não existe, né? Qual é a melhor imagem? Isso não existe, né? Em cada situação a gente acha a melhor ação, mas isso varia de contexto para contexto. Bom, a imagem do balde é uma imagem tosca. Eu não conheço nenhum baldista no mundo.
que seria essa imagem do balde? Baldista no nível do discurso, né? Seria pensar assim que a cabeça do meu aluno é um balde vazio e ao professor cabe o quê? Dar a matéria, né? Dar a matéria quer dizer encher o balde do aluno de matéria, né? Vai lá e deposita o conteúdo. Bom, para que falar nisso, perder tempo nisso? Ninguém é baldista. Quem que se professa baldista, né? A gente usa a expressão que o professor deve dar a matéria, né? Dar a matéria é sintomático, né? Dar a matéria, né? Para encher o balde do aluno. Mas a gente rechaça essa imagem de que a gente está só enchendo a cabeça do aluno de matéria, né? Tudo bem. É justo, né? É uma imagem simplificadíssima. Porém, vamos pensar nas práticas do outro lado, né? Vocês já ouviram uma frase como essa, assim, ó? Os alunos têm nível baixo. Já ouviram isso? Bastante. É? Pois bem, nível é coisa de balde. Quem fala que aluno tem nível baixo é porque está pensando na cabeça do aluno como um balde de matéria. Enfiou a vareta e viu que só molhou até 4,5, não molhou 5, então pau, né? Reprova. A ideia de que tem nível está associada a uma construção do conhecimento como se fosse uma acumulação. Então, não atingiu o nível ainda, né? Tá certo? Então, o balde, a imagem do balde, a cabeça do aluno como um balde que se enche, é detestada no nível do discurso, mas quando se pensa, por exemplo, os processos de avaliação, o planejamento, né? Aí ela persiste, né? No currículo, no modo de pensar o currículo, né? Então, ela persiste, essa imagem do balde, né? Quando você vai fazer um planejamento, eu vou ensinar trigonometria para os meus alunos, né? No ensino médio. Aí eu descobri assim que eu tenho 20 aulas para dar trigonometria. Então eu digo assim, eu vou dar 3 aulas disso, 2 aulas daquilo, não sei o quê. Isso é regular a abertura da torneira para encher a cabeça do aluno de balde, né? O balde, né? Eu estou regulando o fluxo, né? A vazão, o planejamento vazão. Eu estou 2 aulas disso, 3 aulas daquilo, né? Porque não basta dividir número de aulas para isso e aquilo. Planejar é pensar em muito mais coisa do que simplesmente ver com que rapidez eu despejo a matéria, não é? Então, pensar a avaliação como um processo de medida, de um modo geral, é absolutamente em sintonia com a ideia do balde, né? Encher a cabeça do aluno. Porque aí você mede, vai lá, enfia a vareta como num tanque de combustível e diz, molhou até aqui. Tá certo? Então, não adianta execrar o balde e manter as práticas baldistas, né? Bom, mas essa imagem, ela é pobre. Ela não é de se jogar fora. Nenhuma é. Se fosse de jogar fora algumas, eu nem devia ter posto ali no quadro para não perder tempo. Porque há acumulação no processo de conhecimento. Senão, não teria sentido, né, ter os níveis. Vocês estão fazendo uma disciplina de pós-graduação, tem graduação, tem o fundamental, né? Tem o médio, tem níveis e tem séries, não é? Não é assim que todo dia a gente está começando do zero, não é? Há um processo de acumulação na construção do conhecimento. Só que esse processo não diz tudo. Se eu tentar entender como se constrói o conhecimento, pensando exclusivamente em acumulação, eu não vou entender. Tá certo? Agora, não é desprezível, não é absolutamente. Agora, uma segunda imagem para a construção do conhecimento, essa de muito prestígio na academia, né? Muito prestígio. É a imagem da cadeia. Da cadeia, quer dizer assim, conhecer é como encadear, construir um encadeamento lógico, né? Conhecer é assim, encadear, construir uma sequência, um encadeamento lógico. Essa cadeia, esse encadeamento, está associado diretamente à obra, né, de Descartes. Descartes, 1647, mais ou menos, né, escreve um livro importante,
no cenário ocidental, chamado Discurso do Método. Todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Discurso do Método para bem conduzir a razão e descobrir a verdade na ciência. Não coube na capa e ficou só Discurso do Método. Mas é um livro fantástico, enorme, porém pequeno. Enorme assim, porque ele é assim, um texto, Samuel, de entrada, um texto seguido de 3 apêndices. E os apêndices são maiores do que o livro. Só que o que sobrou foi o livro. Os apêndices caducaram em termos de ciência, de tempo, né? Por exemplo, é o discurso do método para bem conduzir a razão e descobrir a verdade na ciência, para construir o conhecimento, né? Vamos conversar. Só que, quando ele expõe o método, esse é um pequeno livro, aí ele dá 3 exemplos. Exemplo, né? Aí dá um curso de óptica, né? Então tem a ótica cartesiana. Um curso de geometria, é a geometria analítica do Descartes. Então é um livro de geometria, um livro de óptica, né? E um livro sobre meteoros. Então ele mostra em 3 áreas específicas como usar o método para construir o conhecimento, né? Agora, vamos dizer assim, esses conhecimentos, esses ficaram velhos, né? Como ciência, tá certo? Não é que perderam valor, mas são datados. Mas o método é o que vive, né? O método cartesiano é o que está vivo aí, tá certo? Isso é uma coisa do século XVII. No século XVIII vem a Revolução Industrial, a máquina a vapor, 1750, aí começa o período industrial. E no século XIX, XX, o método cartesiano se instala na produção, né? Esse encadeamento linear, né? É a própria linha de montagem de um automóvel, né? Então ele é importante. O que ele falou sobre meteoros, o que ele falou sobre óptica, era datado, mas o método é que é o forte. E o que era esse método? O método era simples assim, 3 regrinhas, né? Regrinhas do método cartesiano, né? Qual era a primeira regra? Era assim: para se conhecer é preciso ir do simples ao complexo. Tem que começar no que é simples para ir em direção ao que é complexo. Isso é uma regra cartesiana de um livro tão famoso? É, né? Para conhecer é preciso ir assim, começar do simples, do que é simples. As ideias claras e distintas e ir em direção ao que é complexo. Na primeira regra. Parece mais coisa do conselheiro Acácio do que do Descartes, né? O conselheiro Acácio, vocês lembram quem é? Personagem do Eça de Queiroz, do Primo Basílio, né? Foi novela de televisão, depois que virou novela, todo mundo conhece os personagens e tudo, mas é um livro do Eça de Queiroz, o Primo Basílio, né? Tem série, a série é muito bem feita, né? A gente vê os capítulos e tudo. E tem um personagem que é o conselheiro Acácio. E o conselheiro Acácio é um personagem assim, que uma característica é ele dá conselhos maravilhosos, né? Que não servem para nada. Por exemplo, a melhor maneira de fazer uma obra é começar pelo começo, seguir pelo meio e acabar no fim. Pronto. Não é perfeito o conceito? Só que, e daí, né? O conselheiro Acácio tem máximas do tipo: tudo sempre acaba bem. Se não está bem ainda, é porque não acabou. Como é que você vai discutir com isso, né? Não tem o que discutir, né? Só que não me ajuda em nada. Então isso parece mais coisa do conselheiro Acácio, tem que começar do que é simples e ir em direção ao que é complexo, né? Mas isso é enganador. Não é um jogo de palavras. Mas a coisa mais complexa do mundo é dizer o que é simples. Por exemplo, na ciência, que nos interessa especialmente, né? Na biologia, uma célula é considerada uma coisa simples e o meio ambiente é muito complexo. Você acha uma célula simples? A gente aprende a célula no livro didático e eu sempre comparei a célula, na minha cabeça de estudante lá, a célula era como um ovo frito, né? Pensa bem, a imagem da célula no livro didático é de um ovo frito.
Tem o núcleo, né? Uma chapada assim, bem chapadinha a célula, eu falo, meu Deus, para fazer um corpo precisa empilhar muitas células, porque é meio chapadão, né? Assim, célula, acho que toda célula, né, é complexada, tem complexo, né? Complexo de Golgi, não é? Tem, enfim, tudo delírio puro. Agora, o meio ambiente é muito complexo, viu? Aí fica para depois, e começa pela célula. Na física, o ponto material é muito simples. Vocês já tropeçaram num ponto material? Um ponto material não existe, mas é simples. E a gente aprende na física toda a mecânica do ponto material, né? Agora, uma bicicleta. A bicicleta é complexa. Uma criança pode andar de bicicleta, brincar de bicicleta, mas estudar a bicicleta, não, né? Conhecer a bicicleta, não. Isso só depois que estiver na universidade, com muito momento angular e muita, né, teoria. Tá certo? Porque não é simples. Na matemática, assim, ponto, reta, plano, isso tudo é simples. Agora, parece que se você entrar numa sala de aula com um sólido debaixo do braço, os alunos vão dizer, céus, o que será aquele objeto não definido, né? Pode ser um cubo, mas é muito complexo, né? Um poliedro já é coisa para gente grande, né? Então, primeiro tem que estudar a geometria do ponto, reta, das coisas. Então, Descartes não... Quer dizer, o que é simples, né? Isso não está bem, assim, caracterizado. Mas vamos esquecer disso. Vamos supor que a gente entende intuitivamente o que é simples, então conhecer aí do simples para o complexo. Numa boa, né? Tá bom. Só que diante de algo que não é simples, como é que eu conheço? Como é que eu estudo? Como é que se constrói o conhecimento? Então, a regra número 2 é assim, decompõe, quebra, esfarela, né? Eu quero estudar uma coisa, essa coisa não é simples, eu decomponho, até eu ficar com partes que sejam imediatamente compreensíveis, não é? Sejam simples. Tá certo? Então, essa é a regra. Agora, mas aí eu fico com a coisa toda quebrada. Como é que eu reconstruo a coisa? Porque eu parti da coisa bruta, decompus, né? Vem as abstrações, e aí agora como é que eu recomponho a coisa? Em cadeia. A terceira regra. Em cadeia, né? Quer dizer, depois que você decompõe e entende tudo, aí você põe em ordem, assim, primeiro isso, né? Depois, se isso, então aquilo, e se isso, então aquilo, e se isso, então aquilo. Aí você reconstrói o objeto, mas se reconstrói como um encadeamento lógico, né? Isso é a construção do conhecimento numa perspectiva cartesiana.